Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como usar esse módulo aqui, o sensor de toque KY036. A gente vai ver as especificações e o funcionamento desse módulo. Depois, nós vamos observar o sinal de saída desse módulo no osciloscópio. E por fim, vamos aprender como utilizar o módulo junto com o Arduino. Então, vamos lá! O funcionamento desse módulo é muito simples. Vou aproximar ele da câmera aqui. Você pode ver que ele possui esse pino de metal aqui, onde eu estou encostando o meu dedo. E ele vai funcionar da seguinte maneira. Quando você tocar aqui nesse pino de metal, ele vai acionar a saída do módulo. Esse componente preto aqui é o transistor Darlington MPS A13. O pino que você toca para acionar a saída é a base do transistor. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Quando você tocar aqui, a corrente elétrica do seu corpo, que é muito pequena, vai ser amplificada pelo transistor. E aí essa corrente vai ser suficiente para acionar esse componente aqui, o LM393, que por sua vez vai acionar o sinal de saída. A pinagem desse módulo é muito simples. Você pode ver aqui que ele possui 4 pinos. Os 2 pinos do meio são o GND e o pino mais, que são os pinos de alimentação. E a tensão que você deve alimentar o módulo deve ficar na faixa entre 3,3 volts e 5,5 volts. Do lado direito aqui nós temos o pino D0, conforme está escrito aqui do lado da placa. Esse pino aqui, pino D0, que é a saída digital. E do lado esquerdo a gente tem esse pino aqui, que é o A0, que é a saída analógica. Mas eu vou mostrar para vocês, na parte prática, que essa saída analógica, na verdade, ela vai ser igual à saída digital, só que com o estado lógico invertido. A gente tem aqui na parte de baixo da placa 2 LEDs. Veja só aqui, LED 1 e aqui embaixo temos o LED 2. O LED 1 ele é um LED vermelho e ele vai ficar aceso sempre que a gente alimentar o módulo. Então, ele é um LED para indicar que a tensão de alimentação está chegando no módulo. Sempre que você colocar a tensão de alimentação aqui, ele vai acender o LED 1, que é um LED vermelho. E o LED 2 é um LED verde e ele serve para indicar quando a saída está acionada. Então, quando a gente tocar aqui, quando o módulo estiver alimentado e a gente tocar aqui, ele vai acender o LED 2, indicando que foi feito o toque e que a saída está acionada. Essa peça azul aqui é o potenciômetro do tipo trim-pot e serve para ajustar a sensibilidade do sensor. Se você girar no sentido horário, a sensibilidade vai aumentar. E se você girar o trim-pot no sentido anti-horário, ele vai diminuir a sensibilidade. Agora, pessoal, nós vamos ligar o nosso módulo e vamos testá-lo. Observe o seguinte, eu conectei aqui os pinos de alimentação do módulo, o positivo no fio vermelho e o GND no fio azul, e estou jogando aqui para essas garras jacaré, que vem da minha fonte de 5 volts. Então, a gente vai alimentar o módulo com 5 volts. E eu trouxe aqui também o osciloscópio para a gente visualizar o sinal de saída do módulo aqui na tela do osciloscópio. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ligar a fonte. E é o seguinte, pessoal. Você pode ver que, depois que eu liguei a fonte, ele acendeu o LED 1 aqui, o LED vermelho. E agora,
quando eu tocar aqui no sensor, ele deve acender o LED 2, que é o LED verde. Então vamos lá. Vou tocar aqui no sensor. Mas observe, ele não acendeu o LED verde. Isso acontece pelo seguinte motivo. A sensibilidade está muito baixa. Então para isso que serve o ajuste de sensibilidade. Eu vou pegar aqui agora a nossa chave e vou girar o trim-pot no sentido horário até aumentar a sensibilidade para ele conseguir identificar nosso toque. Então vamos lá. Agora eu vou tentar tocar de novo aqui. Vamos ver se acende. Veja só, quando eu toco agora acende o LED verde. Isso indica que ele está acionando a saída e nosso módulo está funcionando. Eu fiz essa demonstração aqui porque você pode utilizar esse módulo aqui e se ele não estiver acionando a saída, pode ser porque a sensibilidade está muito baixa. E aí você tem que fazer esse ajuste de sensibilidade. Agora que a gente já ajustou a sensibilidade e já vimos como os LEDs funcionam, eu vou conectar aqui o sinal de saída D0 no nosso osciloscópio para a gente poder visualizar a forma desse sinal. Então vou pegar o jumper aqui, vou conectar em D0 e agora vou conectar o negativo do osciloscópio aqui no negativo da fonte e o positivo aqui no nosso sinal D0. E agora eu vou ligar o osciloscópio. Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Bom pessoal, quando eu comecei a utilizar esse módulo, eu imaginei que ele ia funcionar da seguinte maneira. Eu achei que ele ia manter a saída, o sinal de saída em 0 volts, quando ele não estivesse acionado, e achei que ele ia jogar essa saída para 5 volts, estado alto no caso, quando a gente realizasse o toque aqui no sensor. Mas na verdade isso não acontece. O sinal que ele gera é um pouco mais complexo, por isso que eu trouxe aqui no osciloscópio para mostrar para vocês. Então vamos lá, vou ligar a fonte aqui. E ele está desacionado. E você pode observar aqui no osciloscópio que quando ele está desacionado, o sinal realmente fica em 0 volts o tempo todo, nível lógico baixo. Agora eu vou tocar aqui e vou pausar para a gente poder observar esse sinal. Veja só, estou pressionando aqui e vou pausar aqui no osciloscópio para a gente ver o sinal. Vou dar um zoom ali no osciloscópio para a gente ver melhor. Veja só, esse aqui é o sinal que ele gera quando a gente toca aqui no sensor. Então, não é um sinal que fica em 5 volts o tempo todo, como você pode observar. É um sinal periódico, numa frequência de aproximadamente 59 Hz. E esse sinal é o seguinte, ele fica aproximadamente 5 milissegundos em estado alto e depois fica 12 milissegundos em estado baixo. Quer dizer, ele fica ligando e desligando numa frequência bem rápida. Ele joga para 5 volts, depois joga para 0 volts. Joga para 5 volts, depois 0 volts. Então não é um sinal que fica em 5 volts o tempo todo. E não é um sinal ideal para você realizar um acionamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que você quisesse acionar esse relé com esse sinal de saída. Vamos supor que você quisesse tocar aqui e acionar uma lâmpada acionando esse relé. O que ia acontecer se você jogasse esse sinal no relé?
ele ia ficar ligando e desligando o relé numa frequência bem rápida. Porque aqui liga e desliga numa frequência bem rápida. Entendeu? Ele não ia manter o relé ligado o tempo todo. Por isso esse sinal não é um sinal muito bom para acionamento. Mas isso tudo a gente vai conseguir corrigir na programação quando a gente utilizar o nosso sensor com Arduino. Que a gente pega esse sinal aqui e mexe com ele na programação para gerar uma saída que fique em estado alto o tempo todo quando o sensor for pressionado. Vou mostrar só mais uma coisa aqui que eu havia falado anteriormente, que é sobre o sinal A0. Eu vou mostrar que esse sinal, na verdade, ele é apenas o D0 invertido. Deixa eu tirar o osciloscópio aqui do pause. Vou conectar esse jumper laranja aqui em A0. E vou conectar o osciloscópio aqui no jumper laranja. E pode observar o seguinte. O sinal do osciloscópio agora está em 5 volts o tempo todo. Porque, como eu falei, A0 é D0, só que em nível lógico invertido. Então aqui com o sensor desacionado, D0 fica em 0 volts. Como A0 é D0 invertido, A0 fica em 5 volts. Agora quando eu pressionar aqui o sensor, vocês vão ver como é que fica A0. Veja só, eu vou pausar ali e vou dar zoom. É um sinal periódico na frequência de 59 Hz, só que ele faz o contrário de D0. Ele fica 12 milissegundos em estado alto e 5 milissegundos em estado baixo. Então é como eu havia falado na parte teórica. A0 é apenas o sinal D0, só que com um nível lógico invertido. Bom, pessoal, agora finalmente a gente vai para a parte prática, onde a gente vai utilizar o nosso sensor com o Arduino. Eu preparei 3 projetinhos rápidos para a gente fazer e testar. Os 2 primeiros projetos vão ser acionando essa lâmpada. No caso, no primeiro projeto, vai ser um simples acionamento que quando a lâmpada vai ficar acesa enquanto a gente fica tocando. Quando a gente tirar o toque, a lâmpada desliga. E o segundo projeto vai ser o que eu mostrei na abertura do vídeo. Você toca uma vez, a lâmpada liga. Toca outra vez, ela desliga. Como se fosse um interruptor comum. Só que um interruptor ao toque, né? E o terceiro projeto vai ser com esse LED aqui. Um LED vermelho, verde e azul. E vai ser o seguinte, esse projeto, cada vez que a gente tocar no sensor, o LED vai mudar de cor. A gente vai usar esses 3 resistores aqui, protoboard e jumpers. Vão ser 3 programas que a gente vai rodar no Arduino, um programa para cada projeto. E esses programas vão estar disponíveis na descrição, caso você queira baixá-lo. E o esquema dos circuitos também vai ficar disponível no final de cada teste, caso você queira montar o circuito também. E é o seguinte, como são 3 projetos, eu não vou explicar as 3 programações para o vídeo não ficar muito maçante. Mas eu vou explicar somente a do primeiro projeto. Porque o que tem de importante para eu mostrar na programação para vocês é como a gente pega o sinal lá que eu mostrei no osciloscópio, o sinal do KY036, e como a gente pega aquele sinal e transforma, através da programação do Arduino, num sinal de saída que vai manter, no caso, a nossa carga acionada o tempo todo. Então vamos lá para a ideia do Arduino, que eu vou explicar o programa do primeiro projeto. Bom, pessoal, agora a gente está aqui na ideia do Arduino e eu vou explicar rapidamente o programa que a gente vai acionar a lâmpada e ela vai ficar
ligada enquanto a gente está tocando o sensor. E quando a gente soltar o sensor, ela desliga. É um programa bem simples. Primeiro que a gente define o pino do sensor como 2, porque a gente vai conectar o pino do sensor na porta digital 2 do Arduino. Depois a gente define que o pino do relé da lâmpada é igual a 8, porque a gente vai conectar esse pino do relé no pino 8 do Arduino. E aqui a gente define uma variável do tipo long. Long é para números grandes e essa variável se chama tempo de acionamento. E a gente vai utilizar essa variável para resolver aquele problema do sinal lá que eu mostrei no osciloscópio. Que aquele sinal não é bom para acionamento, porque ele vai ficar ligando e desligando sua carga. Então, com essa variável aqui, tempo de acionamento, que a gente vai resolver aquele problema. Na função setup, a gente define que o pino do sensor é a entrada, definimos que o pino do relé vai ser saída, e a gente coloca aqui, a gente utiliza a função digital write para colocar o pino do relé da lâmpada em estado alto. Mas por que em estado alto? Porque o relé trabalha com lógica invertida. Então, quando você coloca ele em estado alto, ele desliga. Daí eu coloco ele em estado alto aqui no começo, para quando começar o programa, o relé desligar a lâmpada. Daí agora a gente vai para a função loop. E na função loop, a gente não pode simplesmente pegar o estado do sinal do sensor e passar para a saída. Porque se a gente fizer isso, vai continuar com o mesmo problema. Vai ficar ligando e desligando quando a gente pressionar o sensor. Então vamos lá, a gente faz o seguinte. Se ele lê um estado alto no sensor, ou seja, quando o sensor for acionado, você lembra que quando o sensor está desacionado, ele fica sempre em estado baixo. Mas quando a gente pressiona o sensor, ele fica em estado alto 5 milissegundos e em estado baixo 12 milissegundos. Então, quando a gente detectar aquele pico lá de estado alto do sensor, é porque teve o toque. Daí a gente vem aqui e usa a função digital write, pino do relé lâmpada e em estado baixo, low. Que como ele trabalha com lógica invertida, com estado baixo ele vai ligar a lâmpada. E depois a gente faz o seguinte. Tempo de acionamento, nossa variável long, tempo de acionamento, é igual a milis. Milis é uma função que armazena o tempo, desde que o programa começou a rodar, o tempo que se passou em milissegundos. Então, a gente armazena aqui essa variável, tempo de acionamento, e agora a gente define a condicional de quando a gente vai desligar essa lâmpada aqui. Então, eu coloquei se estiver em estado alto, faz isso. Se não, ou seja, se estiver em estado baixo, aí a gente vai ver o seguinte. A gente vai utilizar agora milis, menos tempo de acionamento, maior do que 50. O que quer dizer isso? A gente vai checar se passou pelo menos 50 milissegundos desde que teve esse estado alto aqui. Porque se não passou 50 milissegundos, pode ser que esse estado baixo seja simplesmente por causa daquela oscilação lá do sinal de saída. Então, colocando essa condicional aqui, a gente evita aquela oscilação. E aí, se estiver em estado baixo e se tiver passado esses 50 milissegundos, aí sim, a gente vem aqui e coloca digital write, pino do relé lâmpada igual a high. E a gente desliga a lâmpada, porque high, como ele trabalha com lógica invertida, vai desligar a lâmpada. E é isso, pessoal, um programa bem simples, só que eu queria mais mostrar para vocês esse truquinho aqui para a gente consertar o sinal de saída. E esse truque que eu uso nesse projeto, eu uso nos outros dois projetos também. Por isso que eu não vou explicar para não ficar maçante, mas vai estar tudo disponível aí para download na descrição, caso você queira checar a programação. Bom, pessoal, e a gente já gravou o nosso programa aqui do Arduino, já montamos o nosso circuito e estamos prontos para testar aqui. Só falar alguns detalhes
a gente está utilizando o pino D0, o pino digital do sensor, e ele vai para o pino digital 2 do Arduino, conforme a gente mostrou na programação. E o pino do relé que aciona a lâmpada é esse fio verde aqui, e vai para o pino digital 8 do Arduino, também conforme a gente mostrou na programação. Na protoboard aqui a gente está conectando só a alimentação positiva e negativa, que vai para o sensor e vai para o módulo relé. E aqui nesse fio a gente tem 220 volts. Um dos fios a gente conecta aqui, o fio vermelho a gente conecta direto com a lâmpada, e o outro vai para o terminal comum do relé. E o outro fio da lâmpada, esse fio azul mais grosso aqui, vai para a saída normalmente aberta do relé. Então é basicamente isso. O programa já está gravado e aqui agora é só testar. Vocês vão ver que ele funciona como se fosse um botão. Ele vai manter a lâmpada ligada enquanto a gente pressionar o sensor. Agora eu vou gravar aqui o segundo programa, que foi o programa que eu mostrei na abertura do vídeo, que vai funcionar agora como um interruptor. Nesse segundo programa, a gente vai pressionar uma vez, só que ele vai manter a lâmpada ligada. Daí a gente vai pressionar novamente e ele vai desligar a lâmpada. O circuito é esse mesmo aqui, é só o programa que é diferente. Eu vou gravar o programa e já volto para a gente testar. Então vamos testar agora o segundo programa. Aquele truque que eu mostrei lá quando eu expliquei a programação do primeiro programa, a gente vai usar para todos os programas. Como eu mostrei no osciloscópio, esse sinal aqui não é ideal para você acionar uma carga. Mas com aquele truque lá que eu mostrei na programação, daí você consegue gerar aqui no Arduino um sinal de saída bom para acionamento, que vai ficar em estado alto o tempo todo para acionar sua carga. Então vamos lá, o programa já está gravado aqui e vocês vão ver que é um interruptor sensível ao toque. Toquei aqui, ele vai ligar. Toquei novamente, vai desligar. E funciona como um interruptor comum. Só que ele é sensível ao toque ao invés de ser um botão. E é isso. E o circuito, como eu falei, é igual ao circuito do primeiro projeto. Só mudou a programação. Agora vamos para o projeto final, que é o controle do LED RGB. Bom, pessoal, e para encerrar o vídeo, eu trouxe aqui o terceiro projeto, que a gente tem esse LED aqui, que é um LED RGB, um LED de 3 cores, vermelho, verde e azul. A gente tem aqui 3 resistores conectados aqui com o LED. E aqui a gente está puxando para os pinos digitais do Arduino, o azul, o verde e o vermelho. E quando a gente pressionar aqui, o projeto é o seguinte: cada vez que a gente pressionar, o LED vai mudar de cor. Agora ele está apagado, então vou pressionar aqui, ele vai mudar para o vermelho. Veja só, o vermelho. Eu pressionar novamente, mudou para o verde. Pressiono novamente, mudou para o azul. E pressiono novamente, ele apaga. Vermelho, verde, azul e apaga. E é isso, um projetinho bem simples. Mas eu acho que o principal que fica desses projetos aqui é como você pegar esse sinal do KY036 e, através da programação, você colocar ele na saída um sinal ideal para acionar a carga. E é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Eu creio que a gente aprendeu bastante sobre esse módulo. E se você gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.